Pronto. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer uma discussão sobre um código, que ele já tem uma base para se construir um jogo de cartas, né? Tem uma base, assim, razoável. Não está zerado, mas não está totalmente avançado. Está no meio do caminho aqui. Mas tem uma base bem interessante. A ideia é o quê? Vamos só ver o que a gente já tem aqui. Ó. A ideia é o quê? Que eu já tenho um jogo, ou já tenho um tabuleiro com algumas cartas, né? Nesse caso tem 8 cartas. Eu consigo clicar e virar a carta, né? E depois de um certo tempo, ele desvira automaticamente, né? Então a gente já tem esses recursos implementados. O que falta fazer nesse código? Falta verificar a quantidade máxima de cartas que já foram digitadas, que se eu apertar muito rápido aqui, ó, eu consigo virar mais de 2 cartas, então tem que fazer um contador para verificar isso, né? E depois também eu tenho que verificar quando deu match, né? Então isso também seria o que falta. Mas vamos entender o que é que já tem aqui disponível. Beleza? A essência do jogo já está em vetores. Aí vetores ajuda bastante para a gente poder acessar rapidamente, né, essa sequência, esse conjunto de cartas. Acessar a posição das cartas e desenhar. Acessar o conteúdo das cartas e desenhar também. Né? Acessar o estado da carta, se ele tá verdadeiro ou falso. Enfim, várias características dessas cartas eu posso utilizar vetores, né? O que é que a gente já tem? Eu tenho aqui, ó, eu tenho a posição X, eu tenho a posição Y, eu tenho o valor e eu tenho também a situação, se está virada ou não, beleza? Então, basicamente, são essas características que eu tenho aqui da carta, né? E aí o legal também aqui é que a gente vai treinando um pouquinho esse conceito de vetores com esse exemplo, né? A gente vai entendendo um pouco mais de vetores. Aí o que acontece? Eu tenho uma inicialização das cartas, posso inicializar essas cartas aqui, né? Dar algum valor inicial. Aqui eu fiz uma estratégia para inicializar o X e o Y. Eu fiz um cálculozinho para dizer, ó, eu tenho uma determinada quantidade de cartas e eu vou distribuir aqui em 2 linhas, né? Beleza? Então aqui é só uma estratégiazinha para distribuir. Esse código, o que é que ele faz? Abstrai, ele coloca as posições X e Y da carta de modo que elas fiquem bem organizadinhas assim. Beleza? Por exemplo, só para vocês terem ideia, eu posso diminuir esse incremento. Vamos ver onde é que eu coloquei esse incremento. Incremento no X, por exemplo. Vou botar para elas ficarem mais juntinhas, por exemplo. Vou botar aqui 60. Se eu executar de novo, elas vão ficar mais juntinhas e vão até um determinado limite, né? Digamos que o meu limite aqui, ó, esse limite que eu coloquei aqui, ó, 300, eu quero que seja um pouquinho menor, 200. Ficar tudo apertadinho aqui. É o limite em que esse X pode poder avançar, tá vendo? Então eu consigo colocar um limite e vou, toda vez que eu ultrapassar esse limite aqui, eu vou quebrando e colocando cartas mais embaixo, né? Posso mexer também, ó, na quantidade de cartas. Então, observe que ao usar vetores, eu tenho uma certa flexibilidade aqui de trabalhar automaticamente com valores que são relativos a todas as cartas, né? Como assim? Eu tenho o poder, né? Eu tenho a capacidade de manipular todos os valores de x, né? De todas as cartas, né? Usando uma variável só, uma variável vetor, e acesso cada elemento através desse índice aqui, né? Deixa eu voltar aí para o que estava antes. Aqui, 80, pronto. Então, voltando aqui ao exemplo anterior. Show? Ok. Lembrando que eu já inicializei os valores das cartas aqui, ó. Então, os valores já estão inicializados, né, aqui nesse momento aqui. Pronto. Então, inicialização ok. Eu coloquei só esse console log aqui, só para confirmar que todas as cartas foram preenchidas. Então, eu consigo colocar aqui também, né, o estado. Todas as cartas estão desviradas, certo? Esse vetor virado aqui, só para identificar a situação da carta, desviradas. Pronto. O que a gente tem aqui de interessante também? Toda vez que for trabalhar com as cartas como um todo, eu vou ter que navegar, eu vou ter que analisar, eu tenho que visualizar, eu tenho que acessar cada carta, cada valor, né, das cartas individualmente. Então, eu quero desenhar as cartas em si, eu vou acessar cada valor x e y através de um for, né? Acesso um for, faço um for e acesso aqui os valores x e y, né? Aí o que é legal é que eu posso colocar também, ó, se a carta tiver virada igual à verdadeira, eu posso visualizar o valor aqui da carta, né? Por exemplo, a gente pode fazer um console log novo, né? Só para vocês terem ideia de como é que está essa carta viradas aí. Como é que está esse viradas aí, né?
Então, eu posso colocar aqui, ó, viradas. Ele vai ficar imprimindo um monte de coisa, mas só para a gente ter uma ideia aqui de como é que está essa situação. Então, a primeira, tá vendo? Virada, desvirou, tá vendo? Essa primeirinha aqui, ó, tá falsa. Eu vou clicar aqui, ele vai ficar virada, true, por um tempo. Depois de um certo tempo, ele desvira, né? Beleza? Só retirar aqui, para não ficar essa bagunça aí. Pronto. Ok. Então, eu consigo, com esse código, com esse for, acessar cada característica dessa carta, né? Caracteres X, Y e valores, e desenhar esse conjunto de cartas aqui. Beleza? Na respectiva posição X, Y e o determinado conteúdo, se essa carta estiver virada, né? Pronto. Aí, outro detalhezinho aqui que tem, ó, só tem a contagem do tempo, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, qual é o tempo que eu tenho para poder virar, conta tempo. Coloquei 60. 60 é basicamente 2 segundos, né? Se o frame rate aqui tiver frame rate 30, então eu consigo travar o tempo aí em 2 segundos 60, né? Em 90, deixa eu colocar aqui agora, 30 não, botar 90, e em 90 vai ser 3 segundos que eu vou manter travado essa carta. 1, 2, 3, some, né? Beleza? Pronto. Então eu consigo basicamente ter essas informações nesse código, né? Aí o que acontece? Aqui eu tenho um controle do clique, ok, né, isso é importante. Como é que eu consigo saber se uma carta, como é que eu consigo identificar que eu cliquei em uma determinada carta? Será que eu cliquei nessa carta? Será que eu cliquei nessa? Quando eu clicar nessa, o que é que eu tenho que fazer? Então, quando eu clico aqui numa carta, o que é que eu vou fazer? Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou verificar se de fato eu estou naquela região daquela carta, tá vendo? É aquele código tradicional que a gente verifica se um ponto está dentro do retângulo. Então, será que esse mouse está dentro será que esse mouse está dentro de um determinado retângulo? Aí eu verifico para todos os retângulos, ou seja, coloco num for e saio analisando cada elemento desse for, elemento em x, em y, e pego aqui as larguras e altura também dessas cartas, né? E aí verifico se esse ponto está no retângulo. Ok, está no retângulo, ponto dentro do retângulo, tá. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aquele elemento específico que eu encontrei, elemento específico, vou mudar o valor dele, né? Aqui, por enquanto, ó, eu posso virar e desvirar, né? Clicou, virou, desvirou, virou, desvirou. Quantas vezes eu for clicando, ele vai virando e desvirando. Justamente por causa dessa verificação aqui. E aqui a contagem de tempo inicializa, né? Então, quando eu clico aqui, eu verifico que eu cliquei, né, em alguma carta, né? E aí eu começo a contagem do tempo. E depois de um determinado tempo, a carta é desvirada. Beleza? Aí o que é que a gente tem que fazer agora? Verificar, colocar um contador de cartas viradas. Então, toda vez que eu virar uma carta, toda vez que eu conseguir acessar aqui, ó, eu tenho que virar uma carta. Eu tenho que virar a carta e aí eu tenho que verificar, digamos, quantas cartas já foram viradas. Então, eu só vou permitir virar uma nova carta se o contador for no máximo 2. Beleza? Sendo o contador 2, eu viro essas cartas. Ou, se for menor que 2, né? Menor ou igual a 2, se tiver 1, 2, até 2 no máximo. Se for, por exemplo, se esse contador já estiver em 2, eu não posso permitir que uma nova carta seja virada, né? Então, eu viro enquanto o contador for menor que 2. Beleza? Ok. Então, eu consigo permitir isso. Outra coisa é que, quando eu virar a primeira carta, eu tenho que guardar o valor dela. Então, isso estaria faltando. Virei a primeira carta, guardo o valor dela. Virei a segunda carta, guardo o valor dela. Então, vou precisar de variáveis para guardar os valores da primeira carta virada e da segunda carta virada. Quando eu encontrar contador igual a 2, contador ficou igual a 2, ficou igual a 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que, perguntar se a primeira carta é igual à segunda. Se for igual, ganha esse ponto. E aí, ó, esse cartas viradas, eu tenho que deixar ele sempre em falso, né? Então, eu vou ter que fazer uma estratégia para deixar essa carta que foi virada, ok, sempre verdadeira. Então, tem que fazer uma nova estratégia aí para manter essas cartas viradas, né? Sempre viradas, né? Que eu posso ou criar uma estratégia aqui durante o código, né?
ou manter uma variável aqui, ó, que primeiro eu verifico sempre virada, né? Sempre virada. Aqui estão as viradas atualmente, né? E aí eu tenho que ter um novo vetor para impedir que essas cartas que já estão sempre viradas, elas sejam desviradas, né? Eu só não, se a carta já foi virada porque eu ganhei, eu não posso mais virar, né? Eu não posso desvirar, digamos assim. Então tem que fazer um novo vetor também, beleza? Então aqui estão os direcionamentos para como utilizar e algumas ideias também para como fazer esse jogo da memória, ok? Então é só uma ideia bem geral. Depois eu vou tentar gravar alguns vídeos que a gente consiga estudar, né, esses detalhes aí com calma em mais vídeos, né, e de forma mais minuciosa.